Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge. Hoje eu vou trazer para vocês Corinthians, a mais bela história do futebol mundial. O livro é escrito por Chris Watney e Tomás Rosolino, que me autorizaram a ler esse livro na íntegra. Vou trazer aqui capítulo a capítulo para vocês, mas antes eu vou ler algo que de fato me emocionou. Olá, sou Chris Watney e só quero agradecer imensamente de Londres ao Davi por se esforçar tanto para trazer a esse canal e por fazer uma gravação em áudio do meu livro Corinthians, a mais bela história do futebol mundial. O livro conta a história da criação do Corinthians em 1910 e, pela primeira vez em português, a história completa do incrível e único clube inglês que os inspirou. Escrever o livro e fazer o filme da história também tem sido o trabalho da minha vida nos últimos 10 anos, enquanto tentamos construir pontes entre nossos dois grandes clubes e nações. Cheguei ao Brasil pela primeira vez com o Corinthians Casuals em 2001, e sempre foi meu sonho unir nossos dois clubes, dos quais nos orgulhamos muito. Sou eternamente grato pelo trabalho árduo que canais como esse realizam, pelos sacrifícios que fazem para ajudar a tornar esses sonhos realidade. Somos dois corações batendo como um só. Somos irmãos no futebol. Espero que gostem. Vai Corinthians. Cris. Tanto o livro está disponível ali na seção de comentários. Deixei não só esse, mas alguns outros livros com boas promoções na Amazon. E procurem também o documentário Brothers in Football, Irmãos no Futebol, que destaca justamente essa trajetória que está descrita nesse livro. Você encontra no próprio YouTube. Também gostaria de dedicar esse vídeo a Sérgio Henrique Terpins, que ajudou a unir esses dois clubes que a guerra impediu de se encontrar em 1914. Em 1988, ele realizou um encontro entre Corinthians Casuals e Corinthians Paulista, que foi vencido por 1-0, gol do Sócrates, que inclusive troca de camisa e vai jogar também no Corinthians Casuals a pedido deles. Por que eu dedico esse vídeo a ele? Porque além dele ter idealizado isso, ele não conseguiu assistir o jogo. Não é que ele se atrasou, não aconteceu nada disso. Ele sofreu um AVC. Tamanha emoção de estar juntando esses dois titãs do esporte mundial. E veio a falecer em 3 de junho de 1988, sem ter visto o jogo. Eu dedico esse vídeo a ele. O mundo é uma bola. Os experimentos lúdicos com a esfera acompanham para e passo o processo civilizatório. Calcula-se que, há 2000 anos, essas brincadeiras já faziam parte do costume dos chineses, inclusive das mulheres. 2 séculos antes da era cristã, na dinastia Han, o Cuju já tinha suas regras e era disputado especialmente como exercício militar. Na Grécia Antiga, no século IV a.C., já se praticava o episkíros. No Império Romano, desenvolveu-se o harpastum. Enquanto avançava, a humanidade estreitava seus laços com a redonda companheira. No século XIV, os britânicos praticavam um brutal jogo de bola entre vilarejos ou feudos, proibido pelo rei Eduardo II, em 1314. O povo não obedeceu. Em 1349, o monarca Eduardo III mandou reprimir os atletas rebeldes. Depois de simular respeito aos decretos reais, no entanto, o povo retomou suas alegres e violentas batalhas campais. Da forma como hoje é conhecido o chamado esporte das multidões,
nasceu na Inglaterra em 1863, com o estabelecimento das regras básicas de disputa e a criação da Football Association. No fim do século XIX, o paulistano Charles Miller, esse mesmo que dá o nome à praça em frente ao estádio do Pacaembu, filho de pai escocês e mãe descendente de ingleses, foi estudar na Grã-Bretanha e aprendeu a jogar futebol na Bannister Court School. Aos 20 anos de idade, em 1894, retornou à terra natal com um par de chuteiras, duas bolas e um livreto com as regras do esporte. No ano seguinte, em 14 de abril, organizou na Várzea do Carmo, diante do rio Tamanduateí, a primeira partida oficial de futebol no Brasil, disputada por funcionários da São Paulo Railway Company e pela São Paulo Gas Company. O time da Estrada de Ferro, para o qual atuava, venceu pelo placar de 4-2. O ludopédio encantou a elite da cidade, que logo aderiu à novidade. A princípio, era a diversão reservada aos filhos dos barões do café, aos emergentes do setor industrial e aos bacharéis. Não demorou muito, porém, para que o proletariado se atrevesse a copiar os hábitos dos granfinos. Em pouco tempo, estabelecia-se uma paixão popular. Dentre os entusiastas do esporte bretão, poucos sabem que um nobre time inglês excursionou pelo Brasil no fim da primeira década do século passado, conquistando a admiração dos torcedores cariocas e paulistanos. Era o Corinthians FC, nascido em Londres, em 1882. Nas canchas brasileiras, trajando alvos fardamentos, seus atletas exibiram organização tática, admiráveis talentos e um padrão de conduta marcado por elegância e gentileza. Em 1910, reluzia no céu noturno o cometa Halley, assim batizado em homenagem ao astrônomo britânico Edmund Halley, amigo de Isaac Newton. Nas margens do rio Tietê, observando o fenômeno, um grupo de trabalhadores cogitou de criar um esquadrão de futebol que copiasse o brilho do visitante celeste. 5 operários comoveram-se com a proposta e convenceram outros trabalhadores do Bom Retiro, um bairro de imigrantes e imigrantes, a abraçar a ideia. O clube foi fundado sob os lumes tênues de um lampião, na noite de 1º de setembro, na esquina da rua José Paulino, com o beco Cônego e Martins. Como viria a se chamar? Corinthians? Uma justa homenagem aos craques britânicos que, naqueles dias, cativavam os amantes do esporte. Essa narrativa parece bem documentada em livros, jornais e estudos acadêmicos. Muitos veteranos até mesmo a ouviram de seus entes queridos antepassados, testemunhas desses notáveis acontecimentos. A rica história de aventuras daquele clube inglês, entretanto, segue desconhecida do grande público. Poucos sabem que sua mística inspiradora mescla-se à saga contemporânea dos britânicos, dentro e fora do futebol. No amado nome do time do povo, ou no uniforme do poderoso Real Madrid, o Corinthians comprova o sucesso duradouro de sua missão evangelizadora no esporte. Esse livro surgiu, pois, do desejo de contar em detalhes essa epopeia, a mais linda história do futebol mundial. Essa definição tem como autor um dos maiores entusiastas da obra, o diretor de marketing do atual Corinthians Casuals FC, Chris Watney, fundamental no resgate das informações que sustentam esse trabalho. Idealizado pelo comunicador Danilo Augusto, fanático estudioso das raízes do timão, e escrito por Tomás Rosolino, essa obra tem por objetivo agregar conteúdo à literatura no campo esportivo e, ao mesmo tempo, manter vivo o espírito desbravador e generoso daqueles jovens atletas, missionários leigos da bola, no início do século XX. Eles efetivamente mostraram ao mundo um jogo que expressa as mais sedutoras virtudes da sociedade civilizada. Nessas páginas, o leitor vai compreender como surgiu a paixão pela disputa, atravessar uma guerra mundial
e viajar no túnel do tempo pela aventura dos futebolistas pioneiros. Dedico esse livro a toda a minha família, que me apresentou o futebol como um modelo de vida em sociedade e formação de caráter de um povo. Vai Corinthians. Tomás Rosolino. Para mim, a história do Corinthians vai muito além do futebol. O clube me deu a chance de realizar meus sonhos e me apresentou amigos para toda a vida. Dedico esse livro para Jasmine e Phoebe, sem as quais eu nunca teria a força para sobreviver. Chris Watney.